Olá, sejam bem-vindos a mais uma teleaula do Instituto Monitor, hoje com Direito do Consumidor, professor Rodrigo de Maio. Direito do Consumidor, vamos ver as relações que se enquadram, qual é a relação de consumo, o que se enquadra na relação de consumo, o que é uma simples relação civil de compra e venda, a relação entre o particular, a relação entre o fornecedor, quem é o fornecedor, quem é o consumidor. Então vamos verificar aqui com relação à introdução. Após o estudo dessa lição, você aprenderá a identificar uma relação de consumo. Estará apto para fazer valer os seus direitos de consumidor, fornecedor e fabricante. As fontes de pesquisa do direito do consumidor são os costumes, a lei, e na lei nós temos a previsão na Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 do ano de 1990. Temos também as doutrinas, os livros aplicados a essa disciplina e também as jurisprudências, que são aquelas decisões reiteradas dos nossos tribunais de justiça, de cada caso concreto. Olha aqui o conceito. Quem é o consumidor? Você sabendo quem é o consumidor, quem é o fornecedor de serviço, você já consegue identificar uma relação, se essa relação é de consumo ou não. Então olha lá, quem é o consumidor? É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Isso daqui é muito importante. Como destinatário final, ele é o consumidor. Tá? Artigo 2º da Lei 8.078 de 90. A própria lei traz aqui o conceito do consumidor. Então, repetindo, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de consumo. Parágrafo único ali do artigo 2º. Tá? Então, toda a coletividade também que são abrangidas aqui, que intervém numa relação de consumo, toda uma coletividade pode ser equiparada aqui também como consumidor. E uma decisão dessa traz eficácia para toda uma coletividade. Exemplo, uma ação civil pública, que o Ministério Público intervém contra uma determinada montadora de carro para que seja realizado ali o quê? Um recall. O que é esse recall? Se existe ali, naquela fabricação de carro, dos anos de 2005 a 2012, está faltando algum equipamento naquele automóvel, porque esse automóvel, outros automóveis já ocorreram algum problema de fabricação nesse mesmo sentido, então é feita uma ação civil pública pelo Ministério Público, determinando que determinada montadora, a empresa fornecedora daquela montadora, faça o recall, chamando todos os proprietários daqueles veículos que adquiriram naquele período do ano, exemplificando de 2005 a 2012, para agendar o quê? Uma vistoria na montadora, para que seja o quê? Reparado aquele dano. Então, uma decisão de uma coletividade que teve eficácia para pessoas indeterminadas, mas de um grande grupo. Não foi somente aquele consumidor final. Lógico que o direito também cabe àquele consumidor final específico, mas se várias pessoas, se chegarem essas várias reclamações ao Ministério Público, pode ser proposta uma ação coletiva. Tá ok? Vimos então quem é o consumidor, pessoa física ou jurídica que adquire como produto final, o produto ou serviço. E o fornecedor? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, olha lá, quem é o fornecedor? Então, o fornecedor, ele fornece o quê? Produto e serviço. Tá ok? O profissional liberal fornece o quê? Corretor de imóveis, advogado, contador, ele fornece serviços. Ele pode ser enquadrado aqui no Código de Defesa do Consumidor? Pode também. Se houver algum defeito na prestação de serviços, ele pode ser enquadrado pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá ok? Parágrafo 1º. O que é produto? A própria lei define.
É qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. O imaterial seria o quê? A propriedade intelectual, né? Então, produto, qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, é considerado o quê? Produto, tá? E serviço? O que é considerado serviço? Previsto aqui no parágrafo 2º da Lei do Código de Defesa do Consumidor. É qualquer atividade, serviço, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, olha aqui, o fornecedor de serviço. O banco fornece um serviço? Fornece um serviço. Ele te cobra juros abusivos no cartão de crédito, no cheque especial, e ele, como serve aqui, como a natureza dele é bancária, ele presta serviço, lógico, logo está sujeito ao quê? Ao Código de Defesa do Consumidor, ok? As características do direito do consumidor. Quando falamos em direito das relações de consumo, estamos tratando das relações bilaterais, ou seja, sempre vai haver o quê? Duas pessoas, o comprador e o vendedor. De cunho econômico, sempre vai haver o quê? Uma contraprestação remunerada, né? Em que predomina a responsabilidade objetiva do fornecedor. O que vem a ser a responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva? Responsabilidade objetiva significa que a sua conduta, independentemente de ter havido culpa ou dolo, você é obrigado a reparar. Diferentemente da responsabilidade subjetiva, que tem que ter o quê? Dolo ou culpa para que você possa ter o quê? A responsabilidade. Mas se tratando das características do direito do consumidor, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independentemente da culpa ou dolo, se a sua conduta causou um prejuízo para o consumidor, você é obrigado a reparar, tá? Então, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova. O que vem a ser a inversão do ônus da prova? O fornecedor é quem tem que apresentar provas de que a reclamação do consumidor não procede. E não ele, consumidor, provar em juízo que sofreu um prejuízo. Então, a inversão do ônus da prova, diferentemente quando nós estamos falando de uma relação civil, que o ônus da prova compete àquele que alega, ou seja, se eu estou ingressando com uma ação na justiça, compete a mim provar aquele que estou alegando. Já aqui no direito do consumidor é diferente. Basta que eu alegue para o juiz que a conduta daquela empresa, daquele fornecedor, daquele fabricante me causou um prejuízo. E cabe então a eles demonstrar que a conduta deles não procedem, ou que a reclamação do consumidor não procede. Então, eu não preciso me preocupar em ter provas. Eles é que vão ter que provar que não tem culpa. Essa é a inversão do ônus da prova, um dos direitos previstos para o consumidor. Tá? O consumidor, por ser a parte mais fraca da relação, por lei, tem o direito de reclamar pela má prestação de serviços, por defeitos dos produtos comprados e por prejuízos morais e materiais decorrentes de acidente de uso do bem adquirido. O consumidor que se julgar lesado em uma relação de consumo deve reclamar nos órgãos administrativos de defesa do consumidor. Quais são? Temos o PROCON e a Delegacia do Consumidor, o DECOM. Ou também em juízo. Tá? Ele vai reclamar nos órgãos administrativos para ver se consegue resolver aquela situação sem ter que provocar o Poder Judiciário. Mas não tendo eficácia ali na reclamação do PROCON ou mesmo na Delegacia do Consumidor, o meio viável é o quê? É reclamação em juízo. Dependendo do valor, pode até ser o juizado especial cível, o popular conhecido como juizado de pequenas causas, né? Pode também ser ingressado ali em juízo, requerendo, conforme o caso concreto, os direitos materiais e morais a que fizer jus pela lei, dentro dos prazos legais, sob pena de preclusão. Então, nós vamos ver adiante que existem prazos ali para serem reclamados, tá? Falamos dos direitos do consumidor, e eles não são poucos, previstos ali no artigo 6º da Lei 8.078 de 90. No artigo 6º, inciso 1º, é direito do consumidor a proteção da vida, saúde e a segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Um dos direitos ali do consumidor. Inciso 2º, a educação
e divulgação sobre o consumo adequado do produto e serviço, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Inciso 3º, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Inciso 4º, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas de cláusulas abusivas ou impostos no fornecimento de produtos e serviços. Com relação a essa publicidade enganosa ou abusiva, métodos comerciais coercitivos, me vem à memória agora aquela propaganda da Skin. Alguém se lembra? Já tomou Skin? Então experimenta, 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 experimenta. Vocês se recordam dessa propaganda? Ela não ficou no ar por muito tempo. Por quê? Porque ela foi considerada uma propaganda abusiva que estava induzindo as pessoas a experimentar aquele produto alcoólico que era a cerveja. Então, ela foi considerada abusiva, os métodos comerciais coercitivos, então, através de uma lei, de uma ação que foi movida aí coletiva, através de uma ação civil pública, foi retirada do ar aquela propaganda. Outro direito muito importante do consumidor é essa daqui, ó, inciso 5º, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosas. Ou seja, modificação de cláusulas. Você que comprou um carro 0 km, financiado, e lá você fez com a financeira, tem lá uma série de cláusulas, e principalmente aquelas que tratam de juros. E geralmente, quando se trata de financeira, leasing, os juros são totalmente abusivos e ilegais. Então, vocês podem provocar o Poder Judiciário para modificar as cláusulas contratuais. Tá? Se você fez, por exemplo, um contrato, fez uma compra e pagou em dólar, ou essa prestação seria contínua. Hoje, o dólar está 2,10, se eu não me engano. E nessa prestação, amanhã ou depois, acontece algum problema, alguma insegurança no nosso país e o dólar vai lá para R$ 3,50. Quer dizer, quando você comprou, você tinha condições de pagar. Mas durante a prestação, em razão de fatos supervenientes, tornaram-se o quê? As prestações excessivamente onerosas. Então, com base aqui no inciso 5º do artigo 6º, vocês podem fazer o quê? A modificação daquela cláusula tida como abusiva, ou onerosa excessivamente. Inciso 6º. A efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais e coletivos difusos. Nós já comentamos aqui aquela ação coletiva, do recall que foi feito, essa da propaganda lá, são todas ações coletivas. Inciso 7º, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Outro direito fundamental. Inciso 8º, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Então, o que eu disse ali, a inversão do ônus da prova, é aquele exemplo que eu dei. Eu vou em juízo, eu não preciso provar o que eu estou alegando. Cabe ao fornecedor, ao prestador de serviços ou fornecedor do produto demonstrar que eu não tenho razão. Tá? Basta que eu alegue que eu sofri um prejuízo. Cabe, então, a inversão do ônus da prova. Mas simplesmente, eles são obrigados simplesmente a fazer a inversão? Não. Na peça, o advogado vai ter que pedir para o juiz a inversão do ônus da prova se você não tiver documentos capazes de comprovar aquilo que você está alegando. De repente, você tem toda a documentação. E você não precisa que haja a inversão do ônus da prova. Você fez uma compra, aquela compra daquele produto te deu um prejuízo, você tem como comprovar. Perfeito, juntou toda aquela documentação e põe lá em juízo.
Agora, você não tendo condições de ter aquela documentação hábil a provar um direito que você tem, aí você pede para o juiz o quê? A inversão do ônus da prova. Tá? Cabe a ele, com base na experiência que ele tem, conforme dito aqui, ó, segundo as regras ordinárias de experiências do juiz, cabe a ele deferir ou não o seu pedido. Tá? Inciso 9 foi vetado. Inciso 10º, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Né? Direito do consumidor. Nós não vimos lá que, inclusive, o fornecedor dos produtos e serviços pode ser, inclusive, empresas públicas ou privadas? Então, eles têm que dar o quê? Adequada e eficaz prestação dos serviços públicos. Tá? E da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Nós estamos falando da responsabilidade objetiva. Lembrando, responsabilidade objetiva não precisa ter dolo, não precisa ter culpa. O que é dolo mesmo? Dolo é a intenção de fazer. E eu fazer com aquela intenção de prejudicar o outro. Então, na responsabilidade objetiva, independente se eu agir com dolo, com intenção de fazer, ou se não foi minha culpa, eu sou obrigado a reparar. Tá? Então, olha lá o que diz o artigo 12 da Lei do Código de Defesa do Consumidor. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da existência de culpa. Quando eu estou falando independentemente da existência de culpa, eu estou falando da responsabilidade objetiva. Tá? Então, eles respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos. Tá? Então, prevista lá no artigo 12, responsabilidade objetiva. Parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais a sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi colocado em circulação. Né? Então, existem produtos defeituosos que podem causar, inclusive, perigo para a vida. Né? Se você compra um produto elétrico e causa um curto-circuito, você pode perder, além de todos os eletrodomésticos ali da sua casa, pode causar um incêndio, você queimar o seu apartamento inteiro. E aí? Você não sofreu um dano material, não teve um dano moral, você não sofreu com essa situação toda? Então, olha lá, eles são obrigados a reparar, responsabilidade objetiva. Tá? Parágrafo 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Até aí, tranquilo. Se um outro produto foi colocado, é o melhor produto. Se o anterior, não te causou prejuízo nenhum, é o quê? É a lei da oferta e do mercado, tá ok? Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando comprovar. Então, olha lá, para ele fugir dessa responsabilidade objetiva, ele vai ter que comprovar que não colocou o produto no mercado, o produtor, o construtor, o produtor, o importador, que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste, então ele tem que provar que não existe aquele defeito que o consumidor alegou, ou, por último aqui, ele vai ter que transferir essa culpa exclusivamente para um terceiro. Ou seja, ele vai ter que falar, olha, o meu produto é bom, coloquei no mercado, é bom, só que só ocorreu isso por culpa do... Aí ele vai pôr a culpa, de repente, no comerciante, que quando recebeu a mercadoria, não se atentou às normas que deveria ter os devidos cuidados e acabou, então, prejudicando. Então, ele vai ter que comprovar o quê? Para que ele não seja responsabilizado, que não colocou no mercado, que o produto não é defeituoso ou que a culpa é exclusivamente de um terceiro. Ok? Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior. Quando? Então, lá nós estávamos falando de quem? Do produtor, do importador, do exportador. Aqui nós estamos falando que o comerciante, ou seja, aquele que está vendendo lá ao final, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior. Quando? O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. O produtor se o produto for fornecido sem identificação clara de seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Terceiro, não conservar
adequadamente os produtos perecíveis. Também responsabilidade aqui do comerciante. Por quê? Nós verificamos aqui que o consumidor ele é a parte hipossuficiente na relação do consumo, ou seja, ele é a parte mais fraca. Então, muito embora ele tenha adquirido do comerciante um liquidificador que foi feito na China, ele vai reclamar lá na China? Não, ele vai reclamar de quem? De quem vendeu. Cabe a ele, comerciante, buscar os seus direitos lá atrás. Mas ele adquiriu o produto final como destinatário final daquele comerciante. A relação de consumo se estabeleceu ali. Então ele vai buscar de quem? Do comerciante. É mais fácil buscar ali. É da ponta. Cabe a eles buscarem lá atrás a sua responsabilidade. Tá? Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causação do evento danoso. Foi o que eu acabei de dizer. O consumidor, ele vai direto de quem? De quem vendeu. Aí cabe depois ao comerciante a ação de regresso dos demais responsáveis. Mas o consumidor, ele tem que ser reparado de imediato. Tá ok? O artigo 14 aqui, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa. E nós estamos falando então do quê? Responsabilidade objetiva. Não tem culpa, não tem dolo, mas aquela conduta causou um prejuízo, o fornecedor de serviços responde. Quem é o fornecedor de serviços mesmo? O advogado fornece serviço, contador fornece serviço, corretor de imóveis fornece serviço e dentre outros profissionais liberais. São fornecedores do quê? De serviços, tá? Então aqui, artigo 14, quem fornece serviço? A escola. Não fornece o quê? Serviço, pessoa jurídica, responsabilidade objetiva, tá? Pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição ou riscos, tá? Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que ele foi fornecido. Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Tá? Então, se eu tenho uma nova técnica que melhorou aquele produto, só porque ele foi melhorado não significa que ele não está apto à utilização. Parágrafo 3º. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar, primeiro, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro, essas duas hipóteses aqui, para responsabilidade objetiva. Tá? Agora, olha o que diz aqui o parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. E quando nós estamos falando que essa responsabilidade será apurada para verificar se houve culpa ou não do profissional, nós estamos falando da responsabilidade subjetiva, tá? Diferentemente da responsabilidade objetiva, que, independentemente da existência de culpa ou dolo, o fornecedor de serviço responde. Tá? Então, o profissional liberal, se não for pessoa jurídica, for profissional liberal, ou seja, o corretor, a pessoa física dele, a pessoa física do advogado, que não tem ali uma sociedade para fornecer o serviço e fornece ele como profissional liberal, ou seja, os profissionais liberais, somente será apurada mediante a verificação de culpa. Então, a responsabilidade aqui é subjetiva. Tá ok? Com relação ao quê? Aos profissionais liberais. Diferente da pessoa jurídica, que a responsabilidade é direta, objetiva. Tá ok? E com relação à decadência e à prescrição, né? Quando que eu posso reclamar desses vícios, desses defeitos que possam ocorrer aí nos produtos adquiridos? Então, olha lá, artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em... O caduca é prescreve, tá? Perde o direito de agir. Eu tenho prazo de 30 dias para reclamar, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis, tá? 30 dias. Eu tenho prazo de 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços de produtos duráveis, tá? Parágrafo 1º.
Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do seu serviço. Tá? E parágrafo 2º, obstam a decadência, ou seja, suspende o prazo decadencial se a reclamação for comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Ou seja, eu tinha lá 30 dias para reclamar desse produto aqui não durável. Eu fiz por escrito lá para a empresa demorou 6 meses para me responder por escrito que não tinha problema nenhum, que o produto estava em ótimas condições e que não ia reparar aqui o direito do consumidor. Quando ele fez essa reclamação lá dentro dos 30 dias e demoraram 6 meses para responder, o que ocorreu quando ele fez isso? Suspendeu o prazo prescricional dele, até que viesse o quê? A resposta. Então ele suspende até que o fornecedor de produto ou serviço responda negativamente a correspondente, né? Que deve ser transmitida de forma inequívoca também. Então são os casos aqui em que ocorre o quê? A suspensão desses prazos aqui de 30 ou 90 dias. Tá? E também interrompe a instauração de inquérito civil até o seu cancelamento. Ou seja, se eu fui lá no DECOM, Delegacia do Consumidor, fiz a reclamação, enquanto não sair a decisão, o encerramento desse inquérito aqui, do inquérito civil, suspende o meu prazo aqui de reclamar também dos 30 e dos 90 dias. Tá ok? Parágrafo 3º. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, se você comprou um produto, você pode ficar com esse produto 1 ano. Você não constatou nada. Somente lá na frente é que você vai verificar que não funciona ou que não funciona como deveria. Ou seja, é um vício que você não poderia constatar de olho nu ali, quando você comprou aquele produto. Somente na utilização dele ou quando você foi usar é que você reparou aquele vício. Então o prazo só começa a contar nesses vícios ocultos quando você tomar conhecimento realmente daquele problema, né? Daquele problema ou defeito que ficar evidenciado. Só que nós estamos falando aqui desses prazos 30, 90 dias para você fazer a reclamação direto lá nas delegacias, né, direto com a empresa ou para fazer a representação lá no PROCON ou no DECOM. Mas lembrando que o prazo prescricional para você ter qualquer reparação civil, seja ela por danos materiais ou danos morais causados aqui por fato, produto ou serviço, o prazo é de 5 anos. Tá? O prazo prescricional. E esse prazo de 5 anos aqui, previsto aqui na legislação, é o mesmo prazo que traz o artigo 206 do Código Civil, que também trata das prescrições. E fala lá que também a reparação de danos causados por atos lícitos ou praticados também será de 5 anos. Então, o mesmo prazo que o Código Civil trouxe no artigo 206, traz aqui o Código do Consumidor também, aqui no artigo 27, 5 anos o prazo aqui para você fazer uma reclamação. Tá? Agora, só a título de exemplo, quando é uma relação de consumo e quando é uma relação civil? Você, consumidor, foi adquirir um carro 0 km, comprou aquele carro da concessionária, tirou da concessionária. Qual é essa relação? Relação de consumo. Você, consumidor, adquiriu como destinatário final. Você é o consumidor, você comprou para si. Ele, fornecedor de produto ou serviço. A concessionária vendeu o quê? O produto dela, vendeu o carro. Então, relação de consumo. Eu sou consumidor, ela é fornecedora de produto ou serviço, o carro é um produto, ela me forneceu. Relação de consumo. Perfeito? Código que eu vou usar para qualquer problema que tiver nessa negociação, Código de Defesa do Consumidor. Agora, nesse mesmo exemplo, eu tirei o carro da concessionária, fiquei com esse carro 2 anos e resolvi vender esse meu carro para o meu amigo. E aí, essa relação é uma relação de consumo? O carro eu adquiri da fornecedora do produto, eu adquiri como destinatário final. Agora, eu não sou fornecedor de produto, não sou fornecedor de serviço, simplesmente estou vendendo meu carro para o meu amigo. Qual é essa relação? Relação civil, pura e simples de compra e venda. Ok? Com relação ao exemplo imóvel, eu comprei um imóvel na planta
da construtora, da incorporadora. Qual é essa relação? Relação de consumo. Eu, destinatário, adquirente, como consumidor, como destinatário final, fui lá e comprei aquele produto da construtora. Qual é o produto? Apartamento. Relação estabelecida de consumo. Comprei aquele imóvel, já é meu, está lá no registro de imóveis, né? Eu comprei da construtora, primeiro R lá, registro 1, Rodrigo de Maio, sou o proprietário, agora quero vender esse imóvel para o meu amigo. E aí, o que acontece? Essa relação é de consumo? Também não. Relação civil de compra e venda de imóvel. Era a relação de consumo quando eu comprei direto da ponta, de quem me vendeu, imóvel novinho. Agora, imóvel de terceiro, nós jamais utilizaremos o quê? O Código de Defesa do Consumidor. E utilizaremos sempre o Código Civil, por se tratar de uma relação civil pura e simples de compra e venda. Tá ok? Então, encerramos aqui esse módulo de direito do consumidor. Espero ter conseguido aí passar um pouco da noção dos direitos, prazos aqui, para que vocês tornem-se consumidores conscientes dos direitos de cada um. Obrigado pela atenção e até a próxima.